Olá, a Secretaria-Geral da Presidência da República é responsável pelo diálogo entre o governo e a sociedade civil e também por coordenar política de participação social e a relação com os estados. Bom, e para explicar como isso tem funcionado, a gente recebe o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Olá, Renato, obrigado. Um abraço a todos que estão nos assistindo nesse momento. Ministro, vou começar te perguntando, o senhor acabou de apresentar o plano plurianual, que nome difícil. Esse plano, o senhor está debruçado sobre esse plano. O que ele como que vai funcionar, como é que está isso? Então, Renata, todo estado, município, União faz o seu planejamento. Isso é uma peça fundamental para qualquer gestão pública. Qual é a diferença de agora? É que é um planejamento participativo. O presidente Lula chamou a mim e a ministra Simone e disse, olha, eu não quero que o meu planejamento do meu governo seja feito apenas por técnicos e por ministros. Eu quero que vocês viajem o Brasil e dialoguem com o povo. Vejam o que está acontecendo no país e promovam um processo de escuta da população. E assim o fizemos. Nós organizamos o planejamento participativo em 3 grandes dimensões. No chamado interconselhos, que é a presença de todos os conselhos do país, onde o presidente Lula apresentou a visão de futuro e os eixos estratégicos do planejamento. Nós tivemos uma segunda dimensão, que foram as plenárias participativas, isto é, nós viajamos os 27 estados da federação, mais os 26 estados, mais o Distrito Federal, em plenárias com participação do conjunto da sociedade, com toda a diversidade que tem os movimentos sociais, o setor produtivo. Um dado importante é que a institucionalidade também se envolveu nesse processo, governadores, vices, prefeitos, prefeitas, deputados. Então, foi um processo muito rico de debate para escutar as opiniões do povo brasileiro que estavam presentes nessas plenárias. E uma terceira dimensão é chamado Brasil Participativo, que é a plataforma digital. Nós aproveitamos as novas tecnologias para potencializar essa participação. Então, houve um processo de participação intensa, de votação nos programas que estavam colocados lá, os 28 programas do governo. Cada cidadão poderia escolher 3, fazer 3 propostas do seu livre-arbítrio e apoiar 3 propostas. De repente, eu entrei lá e vi que Renata tinha feito uma proposta que eu concordava. Eu fui lá e apoiei. Então, cada CPF era um cidadão e poderia fazer 3 votos. 3, né? 3 programas, 3 propostas livres, 3 apoiamento. Isso, Renata, foi uma participação muito significativa. Esse processo é a maior participação social da história do Brasil. 4 milhões de pessoas acessaram a plataforma do Brasil Participativo. Tiveram mais de 1.500.000 votos colocados lá. São 8.500 propostas consolidadas. Nas plenárias presenciais foram 34 mil pessoas, pouco mais de 34 mil pessoas participaram do debate. Então, foi um processo muito intenso de diálogo, de escuta, de conversa, para que as pessoas pudessem opinar. Nós vivenciamos, Renata, 6 anos de obstrução da participação social no Brasil. E nos últimos 4 anos, além de não ter espaço para o diálogo, os movimentos ainda foram perseguidos, conselhos foram cassados, as conferências foram interditadas. E esse é o momento de abertura do diálogo com a sociedade. Então, foi um momento muito rico. Então, esse processo foi concluído, agora nós estamos na fase de incorporar todas essas propostas, as mais votadas, no planejamento participativo, na peça do planejamento que vai ser apresentada ao Fórum Interconselhos agora em agosto, será encaminhado para o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional cumpra o seu papel constitucional, que é debater e discutir e votar até o final do ano. É importante, eu aproveito para já te falar, não tem nenhuma incongruência, nem nenhuma disputa entre o que nós fizemos e o papel do Congresso Nacional. O papel do Congresso Nacional é votar, discutir e votar o planejamento e o orçamento que o governo manda para a Casa do Povo Brasileiro. Qual é a diferença agora? É que o planejamento que chegará
até o dia 31 de agosto no Congresso Nacional, não é só o planejamento do Lula ou do governo do Lula. É o planejamento do Lula, do governo do Lula e do povo brasileiro, que teve a oportunidade de colocar suas impressões digitais nessa peça fundamental para uma gestão pública, que é o planejamento. Agora, e o que o povo brasileiro pediu? O que a gente pode dizer em que áreas foram mais demandadas? O que tem de mais interessante? A primeira coisa que me chamou muita atenção nesse processo foi a defesa da democracia. Foi as pessoas participando e dizendo: eu existo, eu não sou invisível, eu estou aqui para ajudar o meu país. Isso foi muito forte em todas as plenárias participativas e isso aparece também na plataforma digital. Eram as pessoas se sentindo um ambiente, um espaço para poder falar. As pessoas ganharam voz, né? Ganharam voz para criticar, para desabafar, para poder opinar e colocar seus desejos, suas angústias, suas dores, suas necessidades. E o governo estava ali para ouvir. Então, não era um diálogo onde nós estávamos na condição de ouvinte e depois nós interagíamos com a participação da população. Então, isso foi fundamental e foi para nós também de um aprendizado muito grande. Agora, apareceram muitas coisas interessantes. Eu posso falar em torno das 10 mais votadas, dos 10 mais programas. Você tinha a questão ambiental do combate às mudanças climáticas, foi muito forte. Saúde primária e especializada, educação de qualidade, geração de emprego e de renda, turismo, apareceu turismo, juventude, do bem viver da juventude, das oportunidades. Então foram temas muito fortes esses que apareceram como prioridade e que tem várias propostas dentro desse guarda-chuva que são os programas estratégicos. Então esses 10 programas entrarão como prioridades no PPA participativo. Vocês viram uma participação maior dos jovens? Aí, essa vontade do jovem de participar, de fazer parte? Teve uma participação de juventude significativa, mas teve uma maior participação entre os 30 e os 25 e 44 anos, 45, teve uma participação mais efetiva e uma presença de jovens significativa. E interessante que nas diversas regiões... Mais homem ou mais mulher? Mais mulheres. É mesmo? 61% de mulheres. Olha só. Impressionante isso. Nós queremos ser ouvidas, né? 61% das pessoas que participaram do PPA participativo são mulheres. E um dado interessante que eu vi, as lideranças dos movimentos sociais, na sua maioria, composta por mulheres. Uhum. É um dado novo isso. Não foi sempre assim, né? Então isso me impressionou muito. E impressionou também que as propostas que saíam das plenárias, que a gente ouvia, era muito da proteção à pessoa humana, ao cidadão, né? Eram propostas sociais, de saúde, de educação, de geração de emprego, de combate à fome, que saiu muito. A parte de infraestrutura era muito mais levada pelos governos do Estado, que foi uma coisa legal também, porque o presidente Lula pediu para que cada governador fizesse 3 prioridades para que compusesse o PAC, o novo PAC, que será lançado agora no segundo semestre. Uhum. Então, muitos dos governadores levaram as suas propostas de infraestruturas para as plenárias. Então, chegarão aqui com muito mais força para ser avaliado pelo governo do presidente Lula, que além de ser prioridade dos governadores, passou também a ter o aval das plenárias do planejamento participativo. Você falou dos estados. Como é que o senhor avalia a relação nesses 7 meses de governo com os estados? Como está esse diálogo? Restabelecimento das relações democráticas e republicanas. Independentemente se eu sou governo ou se eu sou oposição. Então, esse é um pouco da volta à normalidade democrática do país. O presidente Lula, nos seus primeiros dias, fez a reunião com os governadores. Estabeleceu uma relação republicana com os poderes constituídos, com o poder legislativo, com o poder judiciário. Enfrentamos juntos aquela tentativa de golpe no país e restabeleceu uma relação com os entes federados que tinham sido interrompidas de forma muito respeitosa, democrática e complementar as ações que são do governo do Estado, dos prefeitos e do governo federal. É uma relação muito respeitosa, profíncua pelo povo brasileiro, independente da coloração
partidária ou das opções políticas. A eleição passou, essa página está virada e abre-se uma nova página nesse livro chamado Brasil, que tem que se trabalhar com união e com reconstrução, para que a gente possa ter um presente e um futuro promissor para a nossa gente. Perfeito. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Ministro, um assunto que a gente tem que abordar porque está quicando, essa bola está quicando. Reforma ministerial. Como fazer esse xadrez para poder abrir espaço para partidos aliados? Não vou falar centrão, porque o presidente Lula não gosta que use centrão, partidos do centro. Mas para novos aliados, como fazer para abrir espaço aí na esplanada para que você consiga abrigar esses novos partidos? Renata, eu vejo isso com muita naturalidade. Num presidencialismo de coalizão, ou se sai das urnas com a maioria no Congresso Nacional, que não é o caso, não foi o caso, ou se compõe uma aliança com participação no governo. Essa é a naturalidade da democracia num presidencialismo de coalizão. Você pode inventar, como foi o governo passado, que o presidente entregou o orçamento da União para o Congresso Nacional. Eu não espero isso do Lula. O Lula vai cumprir o papel constitucional dele de gerir o orçamento da União, o qual ele foi eleito com essa finalidade. Então, essa deturpação que foi no passado, que se chamou de emendas secretas, isso... O orçamento secreto, O orçamento secreto, isso não tem espaço para o país nos tempos de Lula. É um espaço onde o Poder Executivo vai cumprir o seu papel, vai respeitar o papel do Poder Legislativo e vamos dialogar de forma respeitosa, transparente, objetiva, como a democracia assim exige, de forma parceira e respeitosa, cada um respeitando o papel de cada poder. Pois então o que é que acontece? Nesse presidencialismo de coalizão, é necessário ter maioria no Congresso Nacional. Se tem partidos que não tiveram conosco na eleição, mas que desejam ajudar o Brasil, que estão concordando com o que nós fizemos nesses 6 meses e querem vir dar governabilidade, garantir maioria para aprovar os grandes projetos estruturantes para o nosso país, eu acho isso que tem que ser muito bem-vindo. E esse processo tem que ser com naturalidade, tem que discutir e o presidente da República tem, é prerrogativa dele fazer as mudanças. Se cada ministro raciocinar da forma que eu vou dizer aqui, que o cargo de ministro não é do ministro, é do presidente da República, que o povo assim o outorgou nas urnas, então as coisas ficam com mais tranquilidade. O presidente vai tomar a sua decisão na hora certa e vai fazer as alterações que precisam ser feitas para garantir a inclusão de mais esses partidos que querem vir nos ajudar o projeto que está em curso no Brasil, eleito pelo povo, a fazer as mudanças e as transformações que o nosso país precisa fazer. Agora, é uma matemática difícil, né? Porque, ao mesmo tempo que você precisa incluir esses novos aliados, você precisa tirar algumas pessoas. E aí você começa a mexer em algumas peças e começa a desagradar também. Você tira o ministério do PT, e o PT se chateia com isso. Alguns ministros que não têm partido, mas que são técnicos, por exemplo, foi falado na Ana Moser, tirar a Ana Moser. Teve uma repercussão negativa, até mesmo pelo fato da mudança. Primeiro tiraram a Daniela, depois, agora falando da Ana Moser, tirando as mulheres. Essa matemática ela vai ser complicada para conseguir colocar todo mundo ali dentro, né? Eu não acho que seja complicada. Primeiro é que o PT não será problema para o presidente. O PT vai ajudar o presidente a construir a sua governabilidade. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas o PT vai querer perder, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome? Deixa eu terminar. O PT não vai ser problema. O PT vai ajudar o presidente Lula a garantir a governabilidade que o Brasil precisa. Em relação às mudanças, se fala muito, mas se blefa muito. Eu conheço um pouco o presidente Lula. Ele ouve as pessoas, mas ele está refletindo e vai tomar a decisão dele. Acho que as pessoas também falam muito e blefam muito em relação a isso. Ele já ouviu quem tinha que ouvir e está, como diz, fechado em copas, como se diz na linguagem política, e vai tomar a decisão dele. Na hora que ele tomar a decisão dele, ele chama os atores, comunica e vira-se a página e vamos governar o Brasil.
Você acha que essa decisão vai ser tomada já na semana que vem? Hoje o presidente Lula conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, imagino que seja para poder afinar aí os discursos. Eu acho que esse é o tempo dele, né? Nós temos um tempo agora em julho, antes de iniciar o ano, o segundo semestre legislativo. Que começa a semana que vem, né? Então, eu acho que esse processo deve estar sendo debatido por ele, né? Dialogado por ele. É razoável pegar um ministério como Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é a principal bandeira do PT, e dar na mão de um aliado, ou tirar o Bolsa Família e colocar ali dentro de um ministério do Palácio do Planalto e dar mais esvaziado o Desenvolvimento Social e Combate à Fome? Esse ministério tem muita identidade com o Lula e com o PT. E o presidente tem dito isso. Então, aí, cada um tem a sua interpretação. A minha interpretação é que esse ministério, segundo as palavras públicas do presidente, tem muita identidade com ele próprio e com o PT. Então, e são 37 ministérios, você tem uma possibilidade inúmera de diálogo, de remanejamento. Esse é um processo que tem mais ansiedade do que disputa real nisso. Então, é a gente aguardar o tempo do presidente, ele, na hora certa, com a experiência que tem, com a sabedoria que tem, com a legitimidade que o povo lhe deu, vai tomar a decisão adequada para esse momento histórico do Brasil. Vamos falar de mudanças climáticas. Essa, pelo que a gente tem visto, tem sido uma pauta que é muito recorrente na sua pasta também. Agora vai ter encontro da Amazônia nos dias 8 e 9. Vocês estão fazendo uma fase de preparação já. O que vocês estão esperando? Esse é um tema que se impõe ao mundo, né, Renata? Eu tenho uma formação profissional e uma formação acadêmica nessa área de meio ambiente, então é um tema que pessoalmente... É confortável. Eu acompanho com muita atenção, porque é fundamental, na minha opinião, para os desafios que a humanidade tem. O presidente Lula está muito antenado com isso. Olha que eu acompanho o presidente Lula e sou dessa área há muitos anos. E ele foi quem mais fez pelo meio ambiente nos dois governos dele, no 1 e no 2. Mas eu nunca o vi tão focado nesse tema como ele está agora. Ele compreendeu completamente a importância de um enfrentamento global dos problemas da mudança climática. Você está vendo aí, está vendo o calor e os incêndios na Europa, seca na Europa, seca no Rio Grande do Sul, chuva exagerada no Nordeste. Então tem alguma coisa fora da ordem. E está mesmo, porque é o que nós chamamos de mudanças climáticas. Então, esse tema é um tema muito caro hoje para qualquer país que queira ser desenvolvido ou que seja desenvolvido, que seja lutando para ser desenvolvido. É uma questão de sobrevivência planetária. E ele tá muito focado nisso. O Brasil vai realizar a COP30 aqui e vai ter agora essa cúpula da Amazônia, que eu acho fundamental, que são os países da Amazônia, mais aqueles que têm florestas de pé tropicais, como é o caso da Indonésia, dos Congos, dos dois Congos, participarem desse processo. Paralelo a isso, nós começamos por uma provocação de um grupo de padres da CNBB, que eu me reuni no início do ano, a necessidade de ter um diálogo com os povos da Amazônia, que eram as entidades que estão lá, seringueiros, entidades ambientalistas, trabalhadores rurais, as pessoas que têm relação direta com a floresta, que sobrevivem da floresta, que impactam na floresta as suas atividades, por bem ou não. Então, nós resolvemos fazer um diálogo da Amazônia. E a minha ideia inicial, eu achei que era uma coisa tipo assim, 500 pessoas que a gente discutir, tem 5.000 pessoas inscritas. Virou uma coisa imensa. Virou uma coisa gigantesca, com gente de todos esses países que tem florestas. Vão ter 5 mesas de debate e mais uma série de mesas autogestionadas pelas entidades. Então, o clima está muito bom de participação. Esse é um evento que nós estamos coordenando, juntamente com a sociedade civil, o governo do Pará, a prefeitura de Belém estão ajudando. Então, nós vamos ter dia 4,